toda vez que eu vejo um homem feio com uma mulher bonita, todo mundo pergunta: ah, mas como que esse homem conseguiu ficar com essa mulher? É simples a resposta. A sociedade criou uma coisa que a beleza só é o suficiente, mas não é. Sabe por quê? O homem bonito, ele tem um ego do tamanho de um rinoceronte grávida, de 50 mil filhotes. E aí ele não vai preocupar como é que você se sente, porque ele tá muito preocupado com o cabelo dele, por exemplo, de como a roupa dele tá. Agora o feio não tá nem aí. Ele senta com você numa mesa de boteco. Ele não tá preocupado com nada. Ele é engraçado, ele dança, ele faz piada, ele fala de futebol, ele fala das coisas que você gosta. Então, meu amor, a dica do dia é: fique com o feio, você vai ser feliz. Não fique procurando homem bonito demais, porque você não é agista de modelo, você só quer ser feliz, entendeu? Fala, cowboys, beleza? E para quem assistiu a um vídeo aqui do canal, vamos agora para a parte 2, que seria dar chance ao feio, né? Então, se na parte 1, que seria o não dar chance, por causa que se você dá chance para ele, ele começa a agir como se fosse bonito e não sei o que, piriri-pororó. Agora tem a parte 2, que é o contrário, né? Dizer que não. O homem que é feio, mas tá com uma mulher bonita, é porque ele é um cara que ele é muito bacana, muito gente fina, né? Que fala com você os assuntos bacanas, que te trata bem, enfim, né? Aspectos que demonstram o seguinte, tá? É claro que não existe uma linha exata, né? Direitinha de como que o feminino funciona, enfim. Tá, a gente vai falando de aspectos da natureza e a natureza também, é claro, ela é um pouco imprevisível em alguns pontos, tá? Porém, o que é possível apontar para vocês é que dentro da natureza feminina existe uma coisa chamada insatisfação, tá? Não existe como um cara conseguir satisfazer plenamente o feminino. Eu acho isso improvável, e se você fizer essa busca por encontrar essa resposta, provavelmente você vai chegar à conclusão de que a resposta não existe e você não tem ela, né? Você não vai encontrá-la, tá ok? E por quê? Porque justamente dentro da natureza feminina existe essa insatisfação eterna, tá ok? Então, se por um lado ela vai lá, não sei o que, não pode dar chance pra feio, não sei o que, vai ficar com um cara só bonito. Ou então, o cara bonito tem um ego elevado, nanana. Elas vão ficando nessa questão vamos dizer, dessa briga eterna, né? Pra encontrar o príncipe encantado que não existe, tá bom? Então, por isso que é importante você entender o seguinte. Primeira coisa, né? O que a moça relatou no vídeo ali, basicamente, é a característica mais comum, né, que está relacionada geralmente ao tal presente de consolação, prêmio de consolação, né? Então tem esse ponto do tipo, olha, se o feio agir de tal maneira, se o feio ser o cara bacana, legal, que te trata como uma princesa, que está ali sempre à disposição, aí vale a pena, porque você vai ser feliz, tá? Tem como alguém o tempo todo ser assim, ser esse servo eterno? Dificilmente, né? A maior parte dos caras, uma hora ou outra, acaba despertando de algum nível, tá ok? E às vezes esse despertar, digamos assim, ele acaba sendo incômodo para o acordo, né? Porque o acordo para ela era importante que você fosse o máximo subserviente a ela, né? Então é importante que você se coloque no seu lugar, tá? Então por isso que muitas das vezes um cara que tá numa condição dessa, de homem feio com mulher bonita, né? E não tem grana, não tem nada envolvido assim, nenhum tipo de negociação que não seja emocional, né? Ele acaba ficando preso a uma ideia de que ele nunca vai sair, tá? A não ser que ele decida pelo término do relacionamento, ele vai ficar sempre nesse loop de uma negociação que não vale a pena, tá? Uma coisa é você fazer essa negociação para ter acesso a uma relação íntima rápida e tal, eu até entendo, porque o cara ele tem pouco a oferecer, ele não consegue agradar num aspecto da maior parte do público feminino, então você pode acabar jogando com essa expectativa que ela tem, tá? Eu não acho isso errado, tá? Tem um fator ético envolvido de repente, mas se você não mentir, se você simplesmente deixá-la acreditar em alguma coisa que você não falou, né? Já vai ser o suficiente, porque o feminino ele é assim, ele olha para os homens e coloca eles em espécie de caixinhas, né? Do que é um homem tal, o que é um homem para isso, para aquilo, né? Então, se ela te enxerga como beta, você pode agir como beta, desde que você, no final,
saia vencedor, né? Que você não dê a ela o prêmio final, que é justamente o relacionamento que ela quer desse cara, tá ok? Então é importante você ter esse domínio, tá? Do conhecimento da natureza feminina e também do conhecimento de si próprio, né? Do que você transmite a elas, tá bom? Então esse é um primeiro aspecto. É claro que não é o mundo ideal, não é o mundo que foi vendido nos filmes pra você. Você não vai ser o 007, nada do tipo, mas você vai conseguir sair o máximo ileso, vamos dizer assim, da história, tá bom? Então é importante você conhecer esse aspecto. Então se você é um cara que de repente é julgado como feio, né? É o cara que nem eu falei, um beta, algo assim. Se você agir de tal forma, você consegue, como eu disse, ter algum tipo de interação ali e tal. E ok, beleza, tudo tranquilo, sem muito estresse, tá bom? Agora, o cara bonitão, o cara que, né, geralmente tem mais opções, em algum ponto ele acaba sendo incômodo, tá? Principalmente quando envolve relacionamento sério, porque ele geralmente não entrega relacionamento a elas, elas ficam frustradas, ou quando entrega, mesmo assim, ele acaba continuando exercendo opções ali e tal, e ela acaba ficando meio insegura, né? Então existe esse sentimento, né? Por mais que elas possam preferir dividir um alfa ou algo assim, não é que elas querem dividir. Ela quer o melhor dos dois mundos, né? Como a gente sempre fala. Ela quer um alfa com traços de beta, que é um perfil incomum, é um perfil um pouco fora da curva, né? Então por isso que a maioria vai para um lado ou outro. E quando ela vai para o lado que ela entende que é o lado beta, mas não é entregue isso pelo beta, aí é um grande problema. E é por isso que vocês veem vídeos como aqueles do tipo não dar chance para feio, porque o feio vai se achar que não sei o que, nananã e tal, né? Então, basicamente, tome as medidas conforme aquilo que você deseja. Se você tá ali, tem essa configuração, tá? Que elas enxergam do cara feio, né? Do cara beta, como eu dei a entender aqui agora. Mas você não quer o ônus desse perfil, que seria o ter que entregar um relacionamento sério, casar, enfim, né? Ser o homem para casar. Então você saiba que você vai precisar lidar com isso. Você não vai conseguir jogar as cartas em aberto logo do início, entendeu? Não tem como. Você vai acabar perdendo, tá bom? Então tenha isso em mente, tá? É importante que você coloque isso para você ir dosando a situação. Você tem que ser inteligente, porque elas também são. Elas não jogam aberto com você. Elas não viram e falam para você, olha, quando eu era mais jovem eu fazia isso, isso e isso. Quando a minha situação agora é tal, eu tô em busca de um prêmio de consolação. Não, elas não vão falar essas coisas, tá bom? Então você tem que ter em mente também o que você quer, tá? E aí que tá o ponto. Eu não tô aqui falando de coisas éticas, né, nem nada assim. Não tô dizendo também pra você ser totalmente imoral. Eu tô dizendo pra você saber jogar essas situações, tá bom? Então, feito isso, abre na sua cabeça a ideia de que, poxa, se eu quero alguma situação, se eu quero uma relação mais casual, mas eu não consigo entregar os aspectos mais bad boy da coisa, né? Eu não sou um cara chadzão nem nada assim. Então eu preciso entender que a maior parte delas vai enxergar isso daí. Igual no caso do vídeo de exemplo de hoje e também no vídeo de exemplo que eu coloquei na tal parte 1 aqui, tá bom? Então é isso, cowboys. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você puder deixar o like, eu agradeço bastante. Se puder se inscrever no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.